trabalho com educação há mais de 15 anos, né? E tenho a oportunidade de fazer parte dessa equipe belíssima aqui da Aroeira, que tem como um propósito difundir educações mais humanizadas, né, para os ensinos, para os ambientes de ensino, para os ambientes de educação coletiva. Então, a gente tem uma proposta muito nobre, né, que é também auxiliar esses educadores nessa busca, né, de humanização desses ambientes. Então, é por isso que a gente promove vários tipos de cursos, né, inclusive cursos gratuitos, cursos solidários, no sentido de poder acessar as pessoas, né, para chegar efetivamente nessas crianças que vivenciam esses ambientes aí, para que esses ambientes sejam mais qualitativo possível. Então, sejam bem-vindas e bem-vindas, e vamos começando devagarzinho. Olha lá, tem um pessoal que não está ouvindo, aí vai se apropriando da ferramenta, vai vendo que tem que clicar lá no fonezinho para ouvir. Vamos lá, a gente vai devagarzinho. Eu sou o Wellington Domingos, sou especializado em desenvolvimento integral da primeira infância, mestre pela Unesp, professor durante 15 anos, né? E de 4 anos para cá, estou como diretor da Aroeira e pesquisador também. E o nosso maior propósito é compartilhar aquilo que a gente aprende sobre as culturas das infâncias com o maior número de pessoas possível. Essa pandemia nos ajudou a ir muito mais distante do que a gente ia. Lucinda falou que a gente dá cursos gratuitos, a gente dá bastante, né? A gente sempre vai nos 6 EMEIs que a gente é chamado. No ano passado, a gente visitou mais de 56 EMEIs, mas esse número fica muito tímido diante do que a gente conseguiu fazer esse ano. Mais de 10 mil pessoas já fizeram cursos gratuitos com a gente. A gente fica muito feliz em poder compartilhar, né, com essas pessoas aquilo que a gente está aprendendo. Então, sintam-se todos e todas acolhidos e acolhidas. Esse curso, Os Princípios da Abordagem Pickler, né, ele é um curso que vai falar mesmo sobre, óbvio, né, sobre os princípios nessa literatura pickleriana que chegou no Brasil, né, e vai trabalhar bastante em cima dos livros que são produzidos aqui na Aroeira, que são livros que vocês vão ver daqui a pouco, e que tem essa intenção de acessar mesmo o chão da escola, né, de chegar onde as falas muitas vezes não chegam, ou onde ainda não chegaram, né? A nossa ideia é difundir mesmo os princípios da abordagem. Então, esse curso de hoje, ele é um curso quase que introdutório ali, né, para quem não conhece a abordagem Pickler, e vai entendendo como essa abordagem pode se dar no chão da escola a partir dessa literatura, que auxilia muito, né? A gente tem outros cursos que se relacionam com o bebê, e nós vamos trabalhar com eles agora em novembro. Então, a gente tem um curso que seria o curso 2, na verdade não tem uma ordem, né, para os cursos acontecerem, é de acordo com as necessidades do educador, mas a gente coloca assim só para organizar mentalmente, só para organizar o raciocínio, né? Então, a gente vai dar um curso na quarta que vem, que é como auxiliar melhor o desenvolvimento desses bebês no berçário, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com bebês, que trabalham com crianças pequenas e não sabem muito como fazer para colaborar com esse desenvolvimento, né? Não sendo o que elas já fazem hoje. Então, a gente traz esse curso também com fundamentação na abordagem Pickler, para falar, também baseado nos princípios da abordagem, para falar como é que a gente pode auxiliar melhor nesses cuidados. O curso 3, que consta aí, né, como auxiliar essa comunicação nos berçários. Muitas vezes a gente se esquece de que a comunicação acontece também com e nos bebês, porque culturalmente a gente tem uma dificuldade de enxergar esse bebê como um ser que produz. Então, esse curso é para mostrar, né, como é que essa comunicação efetivamente acontece, como é que a gente se comunica e o que é que o bebê se apropria dessa comunicação, né? E como é que o bebê se comunica com a gente e fala nessas entrelinhas do corpo aí o que está acontecendo com ele e como que ele está se relacionando com esse ambiente.
O curso 4 é construindo ambientes potencializadores da autonomia dos bebês, né? Então, como construir efetivamente esses ambientes de creche, esses ambientes de berçário, para potencializarem essa autonomia. Então, a gente sabe que muitos são os detalhes, pensar nos materiais, pensar na formação humana, pensar na estrutura, e aí a gente vem com essa proposta, né, de mostrar um pouco como seria efetivamente essa construção na prática. Então, lembrando que todos os nossos cursos, eles visam, como a ideia é acessar o chão da escola, a gente usa sempre essa metáfora, né? E a gente quer, então, fazer a coisa se tornar possível. Então, com base científica, a gente se inspira nos escritores, nos pesquisadores da abordagem Pickler e os nossos estudos aqui da Aroeira, mas ele vem falar de como relacionar essa prática mesmo com a nossa prática aqui do Brasil, né? Com a nossa prática referência que é daqui do Brasil, né? Mas que tem influenciado pessoas mundo afora, né? Aqui eu já vi que já tem gente de Portugal, mas a gente sempre tem pessoas da Alemanha, da Itália, da China que fazem curso com a gente. E a gente fica muito feliz de poder auxiliar nessas conduções, nessas possibilidades de trabalho com os bebês. Exatamente. O nosso objetivo é ser o mais acessível possível, não somente em termos, né, de financeiros, mas também em termos pedagógicos, didáticos, ser acessível, acessar o chão. Quanto mais bebês e crianças pequenas tiverem acesso a uma educação de qualidade transformadora, a contextos desafiadores, melhor, mais a gente vai contribuir efetivamente com a melhoria da sociedade, da humanidade, né? Então, os nossos cursos baseados na abordagem Pickler, eles não são somente para bebês, educadores de outras idades também, de crianças de outras idades, também podem utilizar esses princípios, né? Porque os princípios são universais e atemporais. Vamos No que quem... final, Pode falar, Lu. No final, nós vamos passar o WhatsApp da escola, o site, o Instagram mesmo, que vocês estão perguntando como acessar os cursos, né? Daí a gente vai respondendo, tá bom? Não se preocupem com isso agora. É só para mostrar que a gente tem uma linha de atuação que é sobre os princípios da abordagem Pickler. Isso. E aí, muitas pessoas que vêm fazer trabalham com bebês, mas para a educação infantil é muito válido, porque vocês vão ver agora no curso que os princípios da Exato. abordagem Pickler eles transcendem essa barreira de faixa etária até 3 anos, né? Vocês vão avaliar. A gente mostra porque para quem quiser, né, aprofundar, melhorar, aprimorar aí, a gente tem os cursos e pode vir com a gente que a gente gosta, ok? Então, esses cursos sobre abordagem Pickler, esses 4 aqui, são todas as quartas-feiras de novembro. Então, hoje, né, dia 4, o curso 2 é dia 11, o curso 3 é dia 18 e o curso 4 é dia 25, tá bom? Depois também pode entrar em contato com a nossa equipe, que o pessoal vai te ajudar como adquirir esses cursos, quem quiser. Quem se interessar, quem achar legal o curso de hoje, né? Quem não conhecia, quem já conhecia, mas não tinha feito, também pode vir. E quem está hoje, olha, vai levar muita coisa legal, tem muita coisa nova, né? Surpresas e, nossa, eu não vou deixar, daqui a pouco a gente fala. Deixa eu me controlar. Por que a gente trabalha com a Pickler, né? Por que a gente optou por seguir essa linha teórica, essa abordagem, né? Que não é um método, porque não engessa as nossas ações, mas trabalha com as nossas reflexões, com uma base muito sólida, né? Muito fértil, é um terreno muito fértil a abordagem Pickler, né? Então, o que há de extraordinário nessa Amy Pickler, né? E no legado que ela deixou, né? Ela é fantástica. Aí a gente é suspeito para falar da Pickler. Já vamos logo nos entregando, né? Então, a gente tem aqui o Wellington, você caiu? Eu? Pensei que você tinha caído. Não, tô aqui. A gente tem aqui o Cordel, né, produzido pelo Wellington, que fala sobre a abordagem Pickler. O Cordel
é a abordagem Pickler em literatura de cordel, para quem conhece, né? O estilo de escrita da literatura de cordel. E aí foi transformada, é toda científica, né? Esse livrinho nosso, que a gente chama de livro de ouro, mas ele traz essa carga conceitual de como a Pickler pensou esses princípios para que se praticassem com os bebês. Então, por que nós trabalhamos com a abordagem Pickler? A resposta está no livro, né? Porque a abordagem Pickler é uma revolução que dura mais de 70 anos de cuidado e relação, de uma prática transformadora pelo olhar, pela fala e pelas mãos. Então, é uma educação que se preocupa com os detalhes, por isso chamada de pedagogia dos detalhes, né? Ela não vai dizer que é só o que é falado e externalizado, que é o que faz sentido, mas o olhar, a maneira que se olha, a maneira que se comunica, por isso um curso específico sobre comunicação, que nós comunicamos de várias maneiras, né? E a criança sente com o corpo inteiro, ela entende o mundo com o corpo inteiro. Então não adianta a gente falar só da fala ou da escrita, porque a criança ela é sinestésica, ela percebe com muitos sentidos. E pelas mãos, né? As mãos também comunicando. E a Pickler viu isso, né? Coordenando o orfanato na Hungria e pensou os princípios que se relacionassem com a questão do olhar, da fala e das mãos dos educadores, né? E realizou um trabalho fantástico que é referência mundial de como pensar essa relação de qualidade com os bebês. É por isso que a gente se inspira nela. Um trabalho pós-Segunda Guerra Mundial. Então, imaginem o que seria, né, um contexto de um orfanato pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente sempre diz, que somos educadores há muitos anos, que nós temos contextos desafiadores, né, no Brasil, temos muito no mundo inteiro, mas que deve ser difícil achar um contexto mais complexo do que de um pós-guerra e de você coordenar ali, presidir, né, um orfanato. Então, é por isso ela nos inspira, o trabalho dela assertivo e com qualidade e com delicadeza e com escuta extremamente ativa, né? Nos conduz a olhar a vida de uma outra maneira. E é por isso que nós trabalhamos com a abordagem Pickler e nos inspiramos nessa abordagem maravilhosa. Pickler nos ensinou num momento tão adverso que é esse contexto de guerra, esse contexto não só depois da guerra, mas de acolhendo crianças órfãs, né? Ela nos bebês e crianças órfãs, ela nos ensinou a enxergar, a olhar, a escutar, né? A acolher os bebês. Antes de Pickler, a gente não sabe, a gente sabia o que era bebê, bebê era uma coisa, né? Depois de Pickler, bebê se torna um sujeito de direito, um ser pleno, né? Independente da idade. Ah, mas tem 2 meses, é um ser pleno. O que o seu bebê sabe fazer? Né? Pickler é extraordinária, né? A gente poderia ficar falando aqui sobre ela um tempão, mas o curso não é especificamente sobre ela. Numa outra oportunidade a gente conversa. Não vai faltar oportunidade, mas é para vocês saberem. A revolução está aí, pessoal. O olhar, a fala, as mãos, ok? O olhar, a fala e as mãos. O que esses três componentes têm de especial e de comum entre si? Porque o olhar, a fala e as mãos precisam ser calmos, ok? Independente da idade. Se você trabalha como idoso, tudo bem? Tá numa creche de idoso. Um olhar calmo, uma fala calma, mãos calmas. As mãos não são apressadas, ok? As mãos não são ríspidas. O olhar não é ríspido. A fala não é ríspida. A fala é calma. A fala, o olhar e as mãos são amorosos, ok? São amorosos. Calmo, amoroso e firme. Firmeza é diferente. Ninguém gosta de ser pego de uma maneira que não é firme, sabe? Quando toca a mão do outro assim, sabe bem? A gente, quando pega firme assim, a gente sente firmeza no outro, mas quando pega assim, sabe? Sem sal, sem açúcar,
mãos da educadora são firmes. As mãos do educador... Você já fica na dúvida se a pessoa é séria, né? Exatamente. Você fala, não sei se eu confio. Ou é ou não é, não é? Então, assim, mãos calmas, firmes e amorosas. Fala calma, firme e amorosa. Olhar calmo, firme e amoroso. É aí que está a revolução, é aí que nasce. E quem quiser, quem não acha que não está ainda, vem com a gente, ok? Tem E aí, várias só possibilidades, né? para vocês conhecerem, né, e verem a importância da abordagem. 20 anos depois, a ONU encomendou uma pesquisa com essas pessoas que teriam saído do orfanato, né, que vivenciaram a infância lá. E aí nenhuma entrou para a marginalidade nem para as drogas, só para vocês entenderem, né? Quem já trabalhou, trabalha em abrigo, sabe da dificuldade que a gente está falando aqui. Imaginem essa dificuldade de você manter relações de qualidade, de você criar crianças com a emoção externalizada, bem desenvolvida, podendo ser dialogada, entendida e sendo ouvida, conduzindo essas crianças a um diálogo que muitas vezes, é por isso que a gente fala do livro Escuta e Movimento, né? Esse diálogo se estabelece muitas vezes sem verbalização do bebê. O bebê não precisa falar para estar dialogando com você. Ele dialoga corporalmente, não é verdade? Senão as mães só iam conversar com os nenês quando eles estivessem já falando, não é? Mas a mãe conversa por quê? Porque ela sabe que o bebê comunica. E um educador mais atento, ele sabe também que esse bebê comunica. E um coordenador mais atento, ele sabe que esse bebê comunica. E esse bebê comunica o quê? Comunica as relações que estão evidenciadas nesse berçário. Comunica o que está acontecendo com esse toque, com esse olhar e com essa fala nesse berçário. Porque às vezes o bebê, por exemplo, chora quando vai com uma educadora específica. Então, por que ele faz isso? Ele está comunicando algo, ele está demonstrando a frustração, ou ele tensiona, né? E o corpinho fica todo endurecido, enrijecido. Por que ele tensiona e com a outra ele vai molinho, que chega a se soltar e abrir a boquinha, né? De sono. Por que isso? Então, isso está comunicando algo. O movimento comunica, o corpo do bebê comunica. E da criança, quando a gente aprende a escutar, também vai comunicar. Porque essa criança de 4 anos deixou de ser bebê há muito pouco tempo ainda, né? Bebê na abordagem Pickler até 3 anos, só para vocês entenderem, né? De 0 a 3. Então, assim, não é quando andou, tá no maternal, não é mais bebê, né? Até 3 anos, porque tem características, inclusive cerebrais e motoras, que são específicas e por isso nos conduzem a acreditar que essa criança, ela é um bebê ainda, né? Então, por exemplo, o nível de abstração. O bebê, ele é concreto. Então, por isso que quando a gente fala não para o bebê, ele vai lá e faz. Aí você fala, mas eu já falei que não é para você fazer isso. E ele vai lá e faz de novo, porque ele é insistente, né? Todo mundo começa a vida assim, viu? Insistente, resiliente, levanta, cai, levanta. E depois a gente vai ficando meio frouxo, né? Com o tempo. Mas é porque muitas vezes o nosso contexto mesmo que a gente vive vai ensinando a gente que não é bem assim. Então, o bebê, ele é concreto. Então, se eu sei, por exemplo, que tem uma área que o bebê não pode ir, eu preciso estruturalmente preparar essa área. Por quê? Porque eu sei que ele é concreto. Não adianta eu trabalhar com abstração. Ah, mas eu tenho um primo que quando ele fala não, o bebê dele tem 2 anos, quando ele fala não, o bebê não vai e o bebê não mexe. Então, esse primo está trabalhando com esse bebê, ele está relacionando o não ao medo, não à reflexão. O bebê tem um lado do cérebro muito desenvolvido já, que é o cérebro que a gente chama de reptiliano, que é o cérebro emocional, não é o racional. O racional ainda vai vir a se desenvolver e vai se desenvolver até a gente ter 20 e poucos anos, olha só. Algumas pessoas demoram mais para desenvolver, né? Mas algumas com 20 e pouco já terminam. Agora, o bebê não. O bebê está no cérebro emocional, né? Por isso os picos, né? Que falam que é birra e que o bebê é teimoso. Então, se ele é emocional,
e você diz não e ele não vai, é porque ele já sabe que tem uma carga aí de medo. Alguém bateu, alguém deu aquela puxada, ou ele está com receio, aquela pessoa é agressiva com outra, ele está com medo. Uma coisa é você trabalhar com medo, outra coisa é você trabalhar com causa e consequência, com reflexão. Se for uma educação para a reflexão, então a gente precisa ter um ambiente preparado para acolher esse bebê, que a gente sabe que quando a gente fala não, ele vai, certo? Então a gente precisa pensar nisso, né? Porque isso é a fala, ó, o olhar, a fala e as mãos. O não e a agressividade podem estar nessas falas, né? Podem não, quase sempre estão, né? Nas nossas falas. E me coloco também como... Então, é olhar, fala e mãos, certo? Vamos aqui ver um pouquinho das mãos. Vamos ver o que Ana Tardos, que é a filha de Amy Pickler, fala para a gente sobre as mãos. Que a gente tem algumas limitações em nossas culturas, né? A nossa cultura é bastante limitada em relação a bebê. Então, por exemplo, a mão do adulto é uma importante fonte de experiências para a criança. Então, da maneira que a gente toca, da maneira que a gente acolhe, para vocês terem uma noção, um bebê pequeno, bem pequeno, consegue diferenciar o toque da mãe, né? Consegue fazer uma diferença entre o toque da mãe e o toque da educadora, né? Então, o toque é uma experiência fantástica para o bebê. É muito mais fácil a gente conseguir das educadoras um rosto sorridente ou que conversem com as crianças do que movimentos ternos e delicados. Lembra da mão, calma, sensível, amorosa, não é isso? Firme. Então, movimentos ternos e delicados. Como a gente toca esse bebê, como a gente toca essa criança associada à comunicação verbal, não é isso? Então, há muita riqueza nisso que nós, na nossa cultura aqui no Brasil, precisamos aprender para poder educar, cuidar de bebês. E, então, mãos, agora sobre o observar, né? Sobre observar o bebê. A Judith Falck, né? Que foi parceira da Pickler durante muito tempo, né? Pesquisadora junto com a Pickler, fala que em cada uma das áreas de desenvolvimento convém anotar as atividades mais desenvolvidas. Então, se a gente está falando de um bebê, de uma criança, a gente está falando das estratégias, a gente está falando do como esse bebê, essa criança está aprendendo. Então, existem várias formas da gente manter a atenção focada, da gente observar esse bebê, da gente acompanhar o desenvolvimento desse bebê, entender esse desenvolvimento desse bebê, enriquecer o ambiente, né, os contextos para que esse bebê se desenvolva, né, de uma maneira plena. E aí, por isso, né, a gente gosta de estudar e de compartilhar, e a gente escreveu um livro maravilhoso. Alguns que estão aqui já sabiam mais ou menos que ia ser lançado esse livro, mas esse livro saiu do forno, ok? Saiu do forno. Por isso, a gente criou um livro sobre escuta. Para quê? Para a gente observar, para a gente entender esse bebê. E esse livro está aí em pré-lançamento, ok? Segunda-feira a gente apresentou pela primeira vez numa live e hoje a gente está aqui nesse curso também. Vocês estão recebendo quase em primeira mão, né? A gente pode falar que é em primeira mão, de segunda para hoje, 2 dias aí. Ele está em pré-venda. O nome é Escuta e Movimento, tornando visíveis as comunicações na primeira infância. Ok? Então, as comunicações, a gente está falando de verbal e de não verbal, principalmente não verbal. Por quê? Porque as pessoas acham que escutar um bebê e uma criança pequena é só o que ela diz. Mas, na verdade, entre o que ela diz e o que ela não diz, tem um universo gigantesco e a gente traz em nosso livro, né? Numas 100 páginas, 100 e poucas páginas aí, né? Daqui a pouco vocês vão receber.
A gente traz vários comos a gente escutar essa criança, observar essa criança. A gente traz várias dicas nesse livro para ajudar o educador, o coordenador, não é isso? A desenvolver na sua equipe a escuta efetiva. A gente traz um conteúdo rico também de discussão, né? Também tem 3 partes muito fortes, né, Lucinda? De discussão teórica para quem quiser também aprofundar um pouco mais. Então, é um livro que, vamos dizer assim, é vanguarda no Brasil. Vanguarda no Brasil. Não existe isso, tá, pessoal? É vanguarda. Vocês vão ter a oportunidade, não se aperreiem, não se apressem, que a gente vai liberar no finalzinho uma promoção especial para quem está aqui nesse curso hoje. Fiquem tranquilos que quem está aqui vai poder adquirir o seu num preço bem camarada, ok? E então a gente E pensa. aí, Fala, Lu. é muito importante, né? Ainda ontem nós dávamos um curso e uma professora falou assim: puxa, e como ter essa escuta? Porque todas as terças também nós temos cursos de escuta, né? E aí uma professora perguntava assim: como ter essa escuta se a gente não entende tanto do desenvolvimento infantil? Porque a gente não tem isso na formação, né? É muito interessante porque a gente vê grandes brechas na formação, né, do pedagogo, que a gente vai precisar pensar, que é até natural que existisse, mas nós precisamos pensar daqui para frente. E esse convite a escutar os movimentos, ele vem muito auxiliando esse sentido, né? E junto com a frase da Judith Falk, você conseguir anotar esse desenvolvimento que você consegue perceber do bebê, você conseguir ampliar, isso vai te ampliar essa capacidade de escuta. O livro, nesse sentido, vem para auxiliar, porque ele é um livro, para quem conhece o Olhares, ele traz poesias, esse livro agora, ele vai trazer uma documentação poética desses bebês, e uma avaliação, né, entre aspas, do que esses bebês, dos movimentos que esses bebês estão fazendo. Mas a gente traz nessas partes conceituais que o Wellington colocou, justamente um pouco desse desenvolvimento do movimento, porque é importante que a gente se aproprie desse desenvolvimento. Por quê, Lucinda? Porque se a gente não se apropria do desenvolvimento, a gente vai tender a colocar, por exemplo, o bebê na cadeirinha sentado, na cadeirinha de descanso e travar ele. Por quê? Porque a gente não sabe que ele tem que ficar com as costinhas de dorso no chão. A gente não sabe que ele é capaz de desenvolver os seus movimentos e que isso é muito importante para que ele desenvolva o seu cognitivo. É muito importante não travar o desenvolvimento do bebê. Além dos cuidados que nós temos que ter com delicadeza pelo olhar, pela fala e pela mão, a gente precisa não travar os movimentos desse bebê. Olha que desafiador, né? E aí, quando a gente fala lá, a Judith Falk diz, vamos anotar então essas etapas, vamos anotar como é que eles se desenvolvem. Porque quando você anota, você passa a observar com um nível de reflexão maior. Além do que, você passa a intervir menos na cena. E intervir menos na cena vai fazer o bebê se desenvolver mais como um ser competente. A gente tem dificuldade de fazer isso com o bebê. Intervir menos no momento, por exemplo, em que ele está descobrindo, que ele está pesquisando, que ele está brincando. Que é um momento que você poderia deixar ele tranquilamente lá pesquisando, obviamente, com a atenção focada nele, né? Mas ele poderia ficar lá pesquisando. Então, olha que interessante, né? Unir essa fala da Judith Falk, de observar e anotar, mas não anotar por causa de um registro burocrático, não. O anotar, porque o anotar me ajuda a ver como está indo esse processo de desenvolvimento dele. Porque a cada dia tem avanços. O avanço não é só quando o bebê anda, não é só quando ele verticaliza. Muito antes tem avanços significativos. E a gente precisa estar disposto a olhar, né? E se a gente com essa disposição conseguir anotar, com o tempo vai ficando mais tranquilo de saber qual é a próxima etapa. E aí a gente consegue intervir melhor nesse ambiente. Isso é fantástico, né? De entender, de tirar a ansiedade do adulto e conhecer uma expectativa de qual a próxima etapa, né, Lucinda? É maravilhoso. E aí a gente pergunta qual o papel da escuta na educação infantil?
E quem está aqui hoje pode ter esse presente um pouquinho. Se vai É um comprar ou não vai comprar o livro. spoiler. Se não vai comprar o livro, não tem problema, mas você vai ganhar de graça esse poema maravilhoso aqui. Escutar as infâncias, está no nosso livro Escuta em Movimento. Escutar as infâncias em suas necessidades, em seu agir e criar sentido, competências e habilidades. Escutar as infâncias, da oralidade ao não verbal, gestos, movimentos, equilíbrios, teorias, hipóteses propostas no detalhe e no global. Escutar as infâncias em suas buscas permanentes. Bebê, a criança é uma coisa fantástica, resiliente, né? O exemplo de resiliência é bebê, né? A mais pura resiliência. Em suas buscas permanentes, estratégias e resiliências, curiosidades latentes, né? O bebê é cientista, tem hipóteses, ele está pesquisando, ele está averiguando, ele está testando, ele está comprovando. Escutar as infâncias nas descobertas do próprio eu. A gente está falando de autoconhecimento, do movimento, do equilíbrio, né? De autopercepção, de noção de corporeidade, emoção, cognitivo, psicossensório motor, nas relações de qualidade do nosso, do meu. Escutar as infâncias em seus testes infindáveis, sonoros, táteis, sabores, cheiros, olhares, direitos inalienáveis. Escutar as infâncias em seus maravilhamentos, com tatus bolinhas, com pedras e folhas, natureza, materiais e imaterialidades, e com os próprios movimentos. Escutar as infâncias transforma nossa visão, permite priorizar o que faz sentido no olhar, na fala e na ação. É isso, galera, é escutar as infâncias, escutar as infâncias. Quem quiser mais, corre, não corre agora não precisa correr. Livro Escuta em Movimento. E aí, a gente já vem partilhando o que a gente aprende com os bebês e as crianças pequenas, e os rodapés dos livros que a gente lê, né? Porque a gente aprende muito mais com os bebês e as crianças no cotidiano e na prática. A leitura serve para dar aquela pincelada e falar: opa, olha só que interessante, né? Mas não é dispensável. A leitura é fundamental, a teoria é fundamental para a gente entender o que já foi pensado e para a gente avançar, o que a gente faz daqui para frente. Por isso que a gente está falando de vanguarda, por isso que a gente está falando de escuta, né, de uma educação transformadora, mas a gente já vem com os nossos livros de documentação baseados, inspirados na abordagem Pickler, no livro Para Todo Lado, que mostra o movimento do bebê, o papel do adulto, o papel, né, do espaço, conquistando a verticalidade, que também, né, mostra os domínios e as conquistas que esse bebê vai narrando em primeira pessoa. Ela é um grito de falando assim: eu me movimento, olha o que eu faço, olha o que eu consigo, desde o movimento, desde o ventre da mãe, que essa bebê vai narrando em primeira pessoa. É um grito para todos nós escutarmos que o bebê é potente. Depois, Para Todo Lado 2, que é uma continuação do Para Todo Lado 1, e que mostra um bebê crescidinho, com 3 anos, com imagem positiva de si, que domina o próprio corpo, né? Que inventa palavras e narrativas. Quem já comprou sabe que esse livro é maravilhoso, né? Esses livros são, né? E o Olhares, que é uma documentação poética extraordinária das vivências das crianças, né? Das experiências, do cotidiano, do chão da escola, um olhar sobre as individualidades, um olhar sobre as relações, um olhar sobre o olhar da criança, como essa criança enxerga o mundo, como essa criança se relaciona com todos os sentidos com o mundo. São esses olhares. E a abordagem Pickler em literatura de cordel, que é um livro potente, né? Conciso, didático, que traz teoria e que é acessível, né? Esses livros a gente já vinha compartilhando, e o livro Escuta em Movimento vem, é claro, para
inebriar a nossa existência e também quem está junto com a gente na caminhada, né? Lúcia está sem áudio. É um combo potente de fortalecimento na caminhada, eu falei. Vem para fortalecer. Você falou vem para, eu falei vem para fortalecer. Vem para a gente saber onde fortalecer. está indo e se apropriar dos conceitos, é muito importante, né? Porque Vem a para os gente sabe que educadores, né? é um leão por dia, né? Exatamente. Vem para os educadores se fortalecerem, olha o olhar, como é que a gente olha, vem para as coordenações, né, os coordenadores se fortalecerem, como é que pode ajudar suas educadoras, seus educadores a se fortalecerem, né? E aí é porque a gente produz, o nosso propósito é contribuir realmente com uma educação de excelência voltada aos bebês e às crianças pequenas, ok? Então, no Olhares também, presentinho, nosso poema lindo e maravilhoso, né? O bebê é feito de 100. Quer ler pra gente, Lu? Olha só, eu tô sem olhares aqui. Você tá com É? ele? Vou ler essa entrada dele. O Tá. Olhares, pessoal, a gente tem um poema do Loris Malaguzzi, né? Que a criança é feita de 100. Então, nós produzimos um poema falando sobre a importância da gente também levar essa concepção ampliada para o bebê competente, né? Então, o bebê é feito de 100 movimentos. 100 movimentos para olhar, 100 movimentos para mamar, 100 movimentos para dormir, 100 movimentos, perdão, para chorar, 100 movimentos para rolar, se arrastar, engatinhar e andar, 100 movimentos para correr e pular, né? E aí continua, desde o momento que nasce, o bebê é feito de 100, mas vão tirando ali um pouco a cada dia. O colocam no bebê conforto, na cadeirinha de descanso, no piso almofadado. Não sabem que movimento é cognição, é desenvolvimento, é emoção. A gente não pode travar o movimento, né? E mesmo com essas privações que a gente faz, que o entorno causa no bebê, né? O bebê se desenvolve, né? Multiplica o 100 que o envolve e diz que não vai parar, não. Ele fica o tempo inteiro combatendo essas privações a que a que a gente submete ele, né? A que a gente coloca ele ali o tempo inteiro. É carrinho de passeio, que não é para passeio, que é para deixar dormindo, que é para colocar para descansar. O bebê não precisa que travem o movimento, porque o movimento para ele, como diria o Vallon, né? Como disse o Vallon, o movimento é tudo que dá conta da vida psíquica do bebê. Então, ele se comunica via movimento. Então, não pode travar o movimento. E a gente precisa se apropriar desse primeiro desafio. A gente que trabalha com criança pequena, a gente que trabalha com bebê, precisa colocar esse desafio nas nossas pautas cotidianas, que é como não travar o movimento do bebê e permitir que esse bebê se descubra nesses movimentos e se entenda enquanto ser competente e completo com o seu corpo, né? E aí a gente não vai entrar aqui, mas independente das necessidades que esse bebê tenha, né? Isso serve também para crianças com deficiência. Nós precisamos permitir que essa criança, que esse bebê se compreenda enquanto um ser, tá? E aí a gente entra com essa imagem linda, né? Que é do livro Educação Infantil também, que é lá do Instituto. E aí vejam que maravilha. É uma educadora com o bebê, e aí as próprias atitudes da foto você percebe que são atitudes de colaboração, não é? Que são atitudes que permitem que esse diálogo se estabeleça. Não há completude no ato da educadora, né? É quase que travar o meu ato para deixar o bebê continuar. Vejam que bonito é isso, né? É um diálogo estabelecido via fala também, porque a gente fala com a criança, fala social, mas corporalmente também nós comunicamos, como eu falei, né? Que a gente tem um curso de comunicação justamente por isso. Vejam a mão dela, que bonito. E vejam a atenção dos dois focada no mesmo ponto. Olha que interessantíssimo, não é?
Quer dizer, o que tem importância é quase que uma fala assim, é quase que não, é uma fala assim, o que tem importância para mim, para você, tem importância para mim. Então, vejam que beleza nisso. Um bebê que se constrói enquanto ser, entendendo que a relação é importante para a sua construção e que essa relação, ela entende ele como competente, ela confia nele, ela sabe que ele pode e que ela aguarda porque ele pode. Então, é um bebê que se constrói com, a gente brinca aqui, né? A gente usa o termo autoestima inabalável. É uma pessoa que tem uma autoestima inabalável. Porque o dia que forem fazer bullying, ela vai falar, eu? Não sou eu. Esse aí que você está falando, eu que não sou. Pode ser qualquer outra pessoa, mas eu não sou. Tem um empresário, o Geraldo Rufino, né? E ele morou em lixão e tudo mais. Quando tiverem oportunidade, tem um TEDx dele, ele é fantástico. E ele perdeu a mãe muito cedo, né? E eles catavam, coletavam lixo no lixão quando era muito pequeno. E ele disse que a mãe dele, desde muito cedo, porque acho que morreu, ele tinha uns 5 anos, uma coisa assim. Mas ele disse que a mãe dele sempre falou: "Ô menino lindo, ô menino lindo, você é um menino lindo." E aí ele fala que tudo que falavam ao contrário, quando a mãe morreu, ele falou: "Não, eu vou longe, porque eu sou um menino lindo", né? Então vejam o que é você ter essa visão positiva de si, né? E aí a gente coloca lá no cordel. E também nessa visão, o bebê é competente, capaz de iniciativa, sujeito de direito e gente, consegue fazer sozinho, o bebê é ser potente. Então, olha que interessante. Ele é capaz de iniciativa, ele é um sujeito de direito, ele consegue fazer sozinho. Então, ele não só continua as minhas ações, mas ele também produz as suas ações. E quando eu escuto essas ações, eu consigo colaborar com elas. Mas se eu não escuto, eu as invalido. E ele, com a sua ampla sensibilidade, percebe essa invalidez que eu dou para o ser que ele é. E aí a coisa complicou. Num ambiente de educação coletiva, vamos pensar. O que são o que é um conjunto de bebês se sentindo frustrado, por exemplo, ou se sentindo negligenciado. Imaginem isso. Eles vão se comunicar? Ou eles vão expressar insatisfação? Com certeza. E o ambiente vai ficar caótico. Então, o ambiente caótico de berçário, ele nada mais é que uma comunicação sendo exercida. É por isso que a comunicação é um eixo que nós precisamos pensar. Alguém me corrigiu, desculpa tratar como alguém aqui, várias pessoas falaram junto e colocou que o Geraldo Rufino, a mãe dele morreu quando ele tinha 7 anos. Maravilha, é isso. Mas ele, assim, é memorável, é uma pessoa incrível, vale a pena ver. Essa questão da visão positiva de si, né, que está relacionada lá na nossa primeiríssima e primeira infância, e que quase ninguém fala. Tem gente que fala, educação infantil, não tem problema, põe em qualquer lugar, que depois a gente põe num lugar para entrar na USP, né? A USP, para quem não sabe, é a universidade aqui de São Paulo. E não é assim, né? Porque a educação infantil, ela traz bases extremamente necessárias, ligadas ao psiquismo, à cognição, e que a gente sabe hoje, né, que os estudos mostram, os estudos neurológicos, que tem a ver com o próprio desenvolvimento motor, né? Então, a gente precisa pensar isso, então. E a gente se inspira na frase maravilhosa da Isabelle Deligny, que é uma pesquisadora da abordagem francesa, né? E que cada criança tem o direito de se sentir importante. E a gente usa essa frase, nos nossos cursos de escuta, ela vira quase que um mantra. São 5 cursos, e aí em cada curso a gente fica, a gente abre o curso, cada criança tem o direito de se sentir importante, cada criança tem o direito de se sentir importante. Ué, mas por que isso? Porque não são todas as crianças. Não é um discurso de Miss Universo, né? Porque quando a gente fala o cada, a gente quase que se abaixa para olhar e dialogar com cada. E a gente passa a ver na diversidade qualidade. Normalmente, essa diversidade que existe na escola só vem para taxar. Esse é um exemplo também que a gente sempre dá. Então, nossa, esse moleque é terrível, meu. Não tem ninguém que faça isso, é só ele que faz. Ó, o moleque, nossa senhora, ele veio hoje, né?
É impossível. Então, isso é uma característica dele, tem características dele aí que você está levando em consideração para dizer que ele é impossível. Veja bem. Agora, essas características não são valorizadas, elas não são ditas, por exemplo, nos aspectos bons que essa criança tem, nos aspectos bons, assim, nos aspectos positivos do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, ele é terrível por quê? Porque ele sobe na grade. Ah, então você está dizendo que ele tem um domínio motor fantástico e que é até além do que se esperava ali para o desenvolvimento dele. Percebe que aí quando a gente fala cada criança, a gente vai passar a observar pelas diferenças e não buscando a homogeneidade, não buscando o igual, buscando o diferente, porque cada sujeito é um mundo, o Gramsci dizia isso. E se cada sujeito é um mundo, a gente precisa, enquanto educadores, entender que eles não vão fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. Então, nós precisamos pensar em como essa educação faz sentido para eles, para cada um, não sendo essa educação homogeneizadora. Esse é um desafio. E a escuta nos ajuda sobremaneira nisso, então, em como escutar cada, né? Então, a gente fala aí dos princípios regentes da ação, né? Pela abordagem Pickler, e que estão na literatura Pickler e precisam estar, porque se não estiverem, não é Pickler, né? Porque eles são a base das ações, a base da reflexão. A gente fala até que é uma filosofia, né? Então, a segurança física. Então, a segurança física é a gente proteger para o bebê nunca cair, nunca acontecer nada, a criança de 2 anos, o bebê de 2 anos, nunca acontecer nada. É claro que nós precisamos prezar por a qualidade desse ambiente, né? Sabendo que esse bebê vai fazer testes, etc. Mas não é isso só. A segurança física está, por exemplo, nele estar com uma roupa adequada, que não esteja apertando a barriguinha quando ele senta, por exemplo. Nele, ele está com um body adequado, não está com um body que está travando na virilha, o movimentinho dele. Nele está com meia no dia de frio e a meia não tem antiderrapante, ele poder escorregar. Você percebe que são preocupações no detalhe? E aí, por você se preocupar no detalhe, por você se atentar nessa escuta do detalhe, o bebê vai se construindo, entendendo que ele é competente e que tem alguém que está preocupado por ele, com ele. Percebe? Olha, vejam só, alguém tinha falado lá no início, é o afeto, é o desenvolvimento do afeto. Afeto não é dependência. Nossa, isso é tão difícil entender. Se a gente for pensar, dá um curso, dá uma pós-graduação. Porque o afeto é ele que é pelo contrário, é ele que gera independência. Porque o afeto, ele gera vínculo e aí ele gera segurança. Então, a Nadilza está lá com os bebês. E ela está quieta e os bebês estão lá brincando. E o Lucas lá do berçário fez cocô. Aí ela vai lá e fala, ô Lucas, ela comunica ele verbalmente, ô Lucas. Aí ela olha para ele, faz contato visual, e o Lucas olha para ela, fez contato visual. Aí ela fala, tô vendo que você fez cocô, hein? Vamos trocar? E aí ela toca ele. Então, primeiro ela falou, depois ela olhou, e depois ela tocou. Estão vendo? Olha o Lucas como está se construindo. O Lucas pensa, lá vem a Nadilza, percebeu que eu fiz cocô, agora vai me trocar. Mas ele está tranquilo, ele sabe que ele pode brincar e que na hora que for necessária a troca, a Nadilza vai estar lá para trocá-lo. Então ele não vai ficar o tempo inteiro em cima da Nadilza. Por quê? Porque ele não depende dessa segurança. Ele sabe que ela, mesmo não estando em cima dele, sendo a sombra dele, ela está ali para quando ele precisar, nas necessidades dele. Entendem? É diferente de você cantar o tempo inteiro, dar estímulo o tempo inteiro. Você está dando estímulo direto. Você está cantando, você está batendo palma, você põe sentado em círculo o tempo inteiro. E aí o que acontece quando você para? O bebê fala, pelo amor de Deus, continua. Porque ele está se construindo uma dependência de você, de estímulo, até estressora, né? Mas que ele está acostumado com aquilo. Para ele estar sozinho é ruim. Esse momento de autoconsciência ele quase não tem. Estão vendo? Então ele não se percebe. Então vejam como a segurança física ela vai
ela vai extravasar para a segurança afetiva. Ó, segurança afetiva. Segurança afetiva é vínculo. Se eu cuido desse bebê nos detalhes, se eu vou lá na hora de fazer uma troca, eu faço isso, eu vou lá, eu falo, eu toco, eu olho, eu toco, depois eu dialogo com ele. Nossa, Paulo, eu vi que hoje seu cocô tá pastoso, bebeu bastante água, tá bom esse cocô, hein? Agora eu vou tirar aqui sua fralda, vou tirar aqui o lado direito. Exatamente. Não, já tirou, né? Depois eu vou colocar, vocês me ajudam a colocar, vamos lá? Então, vejam que isso vai criando vínculo, que é o segundo princípio, segurança afetiva. E aí, o terceiro princípio, pedagogia dos detalhes. Alguém colocou. A visão positiva de si. Gente, uma criança que é competente, que o educador a entende como competente, ela desenvolve essa corporeidade entendendo que ela é competente. Porque o educador não fica não. E também não fica o tempo inteiro, o bebê é ele, dirigindo, né? Estimulando, dirigindo, fazendo atividade dirigida. Então, esse bebê se constrói se entendendo competente. Ele tem uma visão positiva dele mesmo. Porque ele fala, gente, isso eu sei. E com o tempo ele vai virar até e vai falar, olha, Nadilza, pode deixar que daqui eu pulo. E a Nadilza vai falar, ele pula, porque ele tem uma noção de desenvolvimento motor fantástica. Ele sobe, pode deixar, tá vendo? Que ele não tremeu em nada, tá vendo? Que ele tá tranquilo, ele vai pular. Com o tempo, essa relação se estabelece e cria qualidade tanto para a educadora quanto para o bebê. Então, é um ambiente que fica harmônico, mas não é harmônico porque ninguém nunca chora, porque a forma do bebê comunicar é o choro, né? Então, vai ter choro. Mas a questão a comunicação não é um ambiente caótico. Por quê? Porque enquanto um está chorando, o outro está pesquisando. Vai ter hora que vai todo mundo chorar junto? Vai. Mas não é o tempo inteiro, não é toda a troca. A troca que vai acontecer, nossa, o bebê não pode ver, quer ver o diabo, mas não quer ver a Nadilza, que ele sai, correndo. Por quê? Deve ter essa mão tá pesada, essa fala. Comunicou o bebê antes que ia tocar ele, está assustando ele, tocando sem comunicar. Então, percebem como é nos detalhes? A gente convida essa escuta nos detalhes. E aí, atividade autônoma. O bebê produz, ele não só reproduz, ele não só termina. Aí a gente tem uma foto, né? E por coincidência, os dois bonitos, a Carla e o João, estavam sentados. Mas muitas vezes o bebê está fazendo pesquisa e não é sentado, está em 3 apoios ali, com a quarta mãozinha, com o quarto ali, a outra mãozinha pesquisando. Então, a gente precisa entender que eles pesquisam, não tem educador ali incentivando a pesquisa, tá vendo? Mas a educadora pensou num ambiente, né? Isso está na abordagem. E aí, olha lá, o que é o movimento para esse bebê? Aí a gente traz o conquistando a verticalidade, né? E a Antonella, que é a bebê protagonista do livro, estava lá dentro da barriga da mãe dela, mexendo. E aí, olha lá, minha mãe ficava só sentindo meus movimentos. Até que chegou um momento que eu não conseguia mais me movimentar tão livremente, né? Que já era quase a hora de nascer. Então, vejam, a Antonella entendendo a corporeidade dela já dentro do ventre. E aí, esse livro, né, vem mostrar que ela nasce, ela tem as posições intermediárias antes do ficar em pé. A ideia é mostrar, olha, gente, o bebê já é um ser antes dele ficar em pé. Então, por favor, vamos considerá-lo como um bebê. Nós aqui na Aroeira somos enfáticos nisso. O bebê não é um vir a ser. A criança não é um vir a ser. O jovem não é um vir a ser. O adulto não é um vir a ser. O bebê, ele já é integralmente, e cabe a nós a qualidade desse ser hoje, né? Eu vou pedir licença aqui. Oi, vamos lá. Então, esse bebê não é um vir a ser, ele é um ser pleno, é agora. Por isso que a gente está falando de uma bebê que é e de uma bebê que se vê. Por isso, um livro em narrativa em primeira pessoa, né? Porque o bebê se vê, se mostra. E a ideia é exatamente mostrar para o adulto que é referência para esse bebê, para mãe, pai, para tio, e para o educador da instituição, né, da unidade educacional, que esse bebê sabe que ele é capaz, que ele é competente.
né? Então, por isso, em primeira pessoa, é tipo, olha para mim, olha para mim, olha o que eu sei fazer, né? E a bebê vai narrando, e isso é um livro maravilhoso, duplamente livro, porque é um livro para a criança e um livro para o adulto, para a criança que se enxerga também no papel da criança, e para o adulto, um adulto leitor para a criança, e um adulto que vê esse livro enquanto um manual do que precisa ser respeitado e valorizado nessa primeiríssima infância, com o bebê e com a criança pequena. Então, uma valorização do tempo de cada bebê, uma construção do autoconhecimento, um domínio postural, né? Isso está em todas as posturas intermediárias e ao longo do livro, né? E aí a bebê novamente fala: fui controlando cada vez mais os meus pés e as minhas mãos, lá nos 3 meses e meio, 4 meses, né? Um certo Wesley, dia. Oi. só uma observação, gente. Olha que fofurice essa ilustração. A bebê tá de dorso no chão, ela tá deitada de costinhas. Então tá o pezinho e a mãozinha, né, levantada. É porque a gente olhando assim, né, pode ter gente que acha que ela tá sentada. Não, ela tá descobrindo os pezinhos e as mãozinhas e deitadinha no chão, com as costas todas, toda firmada no chão, né? Sem problema nenhum com relação ao equilíbrio. Olha lá. Desculpa, Wellington, era só um Pode ir. adendo que é muito fofura esse. Então, um certo dia, tive uma descoberta. Ai, lê para mim, Lu, não tô enxergando. Leio. Tá com Hein? problema de vista. Um certo dia tive outra descoberta interessante. Eu vi minha mão fazer alguns movimentos. Por isso inventei uma brincadeira. Colocava minha mão na minha boca e depois tirava. Então veja, ela se descobrindo. Olha só que nível. Um bebê de 3, 4 meses descobrindo o movimento do pé, descobrindo o movimento da mão e criando uma brincadeira. Olha que grandiosidade isso. E aí Experimentando, venho né? eu como educador experimentando. E aí venho eu como educador e faço o quê? Eu coloco um mobile lá em cima e tiro ele da cena, né? Gente, é muito. A Judith Falk também que diz, né? A Judith Falk não, a Ana Tardes que diz que uma das coisas mais difíceis que tem é não intervir na ação que uma criança está realizando. Gente, é muito difícil. Quando eu falo isso, eu estou falando também como educadora, como coordenadora, como mãe, né? A gente já vai lá e já vai tirar o bebê desse seu momento de autoconsciência. Mas a gente precisa saber que ele está muito feliz nesse momento, nessa descoberta para ele é muito fantástica, né? Então a gente precisa deixar que ele tenha esses momentos e tenha qualidade também nesses momentos. Ah lá, o corpo é o primeiro brinquedo do bebê, então não precisa comprar o mobile da Fisher Price para ser o primeiro, né? Porque o mobile fica lá na cara do bebê, dando tontura nele, se movimentando ali em cima, sendo que nós podemos pensar em outras maneiras para ele começar já a se movimentar, querer buscar a lateralização, né? Virar o rostinho, isso tudo firmadinho no chão, com o dorso no chão, de costinhas no chão, né? Quando ele for estiver ali um pouquinho maiorzinho. Aí, olha lá, minhas mãos pareciam ter vida própria, às vezes faziam vários sons, às vezes vinham para minha boca. Então, aí, 3, 4 meses, por que a gente fala dele por que o livro está tratando, aqui nessa parte a gente colocou do 3, 4 meses, porque é mais ou menos a idade que chega na creche, no berçário, né? Normalmente com 3, 4 meses, claro que em alguns lugares há exceções, né? Então, conquistando a verticalidade é isso, uma chamada para observarmos, escutarmos esses detalhes. Atentamente, né? Os detalhes. Isso. E aí é uma imagem do para todo lado um. Olha lá, o Bernardo, que é o bebezinho, estava com 6 meses, né? Aí no para todo lado um. Então, a gente vai mostrar o que aí nessa imagem? O que se mostra? O papel do adulto. Olha o adulto. Não tem balão de fala. Por quê? Porque o adulto está observando. Ele pode estar ali em contato visual até com o Bernardo, mas ele não precisa intervir com fala a todo momento. O bebê, ele utiliza o seu movimento, a sua motricidade, para aprender a pensar. Então, nós precisamos permitir que ele se movimente, porque movimentando
que ele estabelece esse pensamento, essa organização do pensamento. Vocês estão conseguindo me ver? Está seguindo tranquilamente? É porque eu acho que tem muita gente, tem gente falando que a imagem não tá ótimo, né? Então, maravilha. Então, sigamos. Maravilha. Então, Lu, você está aí ainda? Estou sim. Aprender a pensar para todo lado um. E aqui, mais um bônus para vocês. Domínio do próprio corpo. É uma outra reflexão no livro Escuta e Movimento. Ou pode ser também domínio do próprio corpo, ou eu consigo fazer sozinho. Aqui é um bebê de 2 anos, olha a postura dele em cima do escorrega. Eu consigo fazer sozinho. É a frase mais ouvida de um bebê capaz, ativo, que protagoniza a própria vida. Seu corpo bem comunica o quanto está maduro, tônus, foco e equilíbrio, evidências de que se está seguro, de que se sente seguro. É reflexo de autonomia, do que a gente permite ao longo dessa vida desse bebê, desde bebezinho. É reflexo de autonomia, construída no caminho de quem se enxerga competente e consegue fazer sozinho. E é muito interessante, né? Porque a escuta, Wellington, tem gente que não tem a sensibilidade de falar, mas um poema, né? Mas a escuta está justamente em você observar essa questão do tônus, essa questão do equilíbrio, essa questão da segurança que transparece no movimento do bebê, ou segurança ou insegurança, né? Ou frustração ou agradabilidade. Ele vai transparecer isso, né? E a gente precisa escutar isso, estar disposto a escutar isso, porque isso melhora a nossa ação qualitativamente, né? Mas aí, né, Lucinda, tem as dicas e análises ao longo do livro, dos poemas também, né, da maioria dos poemas, onde mostram, onde vai conduzir um pouquinho melhor esse olhar, essa escuta do educador, né, vai ajudá-lo a manter o foco no que realmente importa. Então, vale a pena também. Vamos lá? Isso, a gente fez questão de trazer algumas perguntas, são até autorreflexões mesmo, porque a gente sabe que há essa dificuldade, né, em entender esse cotidiano das crianças pequenas, dos bebês, não é só de bebês, tá? Tem crianças até 6 anos, mas há uma dificuldade em se falar sobre isso, sobre a comunicação com o corpo, sobre essa escuta. Então, a gente traz algumas dicas, né, e algumas perguntas também, sobre como você tem feito, como você tem lidado, né, com essas relações. Então, a gente traz isso ao longo do livro. E aí, mais uma foto lá do Instituto, e aí, de novo, olha o olhar, né? O olhar, lembra do olhar, a fala e as mãos? Então, aí o nosso cordel, né? O nosso é boa, né? O cordel é do Wellington, mas como é aqui da Aroeira e nós somos do mesmo centro de pesquisa, a gente sempre diz nós. Nas relações pessoais é preciso estabilidade. Olha, estabilidade. A gente não pode um dia estar assim, um dia estar assim, um dia estar assim, um dia estar assim. É claro que nem sempre nós estaremos 100%, mas se houver estabilidade, a criança percebe que um dia você está triste, que um dia você está nervoso, mas que aquilo está fora da normalidade. Isso é muito importante para ela ir se construindo também segura, né? Então, nas relações pessoais é preciso estabilidade, adultos com temperança, nunca com agressividade. De novo, olha lá, no toque, no olhar e na fala, respeito e previsibilidade. Previsibilidade é a criança saber o que vai acontecer. Nossa, Lucinda, mas como que ela vai saber? Ela não é, né, o Mr. M? Se você faz uma troca, e sempre para fazer a troca, você comunica, Mr. M foi velha, essa foi antiga, não foi? Você primeiro comunica, depois você olha, né? Você faz o contato visual, depois você toca, né? Assim, toda vez você faz isso, toda vez a Elma vai lá e faz isso. Quando o Fernando olha, ele já fala, a Elma vai, já viu que eu tenho com cocô, já falou comigo. Né? Pode até dar uma disfarçadinha brincando ali, né? Aí você fala, Fernando, tô vendo você.
Aí ele vai olhar, vai dar risada. A Elma já pegou os trejeitos do Fernando, ela sabe o que ele gosta de fazer na troca, que ele tem cócega na coxa, ela dá aquela brincadinha com ele. Então, veja, isso cria vínculo, né? Não é o estímulo fora da hora, não é o estímulo a todo momento, aquele estresse, aquele estímulo invasivo, que a gente fica batendo palma, fica brincando, fica cantando. Não, na hora da troca, que é uma hora só do Fernando com a Elma, ela vai lá e ele sabe que ele pode contar com ela. Na hora da comida, a mesma coisa. Então, vejam como isso desenvolve vínculo. É isso, né? Sobre a segurança postural, ó, ela influi na estruturação do psiquismo, gente. Então, nós não estamos falando da boca para fora. Olha aí, no para todo lado, um bebê, como que ele tá? Se um bebê um bebê que não senta, um bebê que não verticalizou, não fica em pé, como que a gente coloca ele? De dorso no chão, as costinhas no chão. Não é em qualquer chão, não é num chão frio, né? É num chão que tenha uma neutralidade ali da temperatura, precisa estar barrada a temperatura, não pode estar frio o chão. Não é neutralidade, perdi a palavra. Isso, ele precisa ter uma segurança térmica. O Wellington achou que estava com o microfone e não está. Mas, enfim, um piso de madeira, por exemplo, né? Ou dependendo do vinílico, que não passa a temperatura fria. Não almofadado, para ele perder o conhecimento e até onde vai o corpo e não vai. Um tapete GVA daqueles mais grossos, o mais fino, não se aconselha porque é tóxico, né? Um cheiro forte. O bebê na fase oral vai dar uma lambidinha, né? Então, e também é meio difícil de limpar o EVA, mas se não tiver o que ser, né? E só tiver aquele grosso, ok, porque ele deixa o bebê se conhecer, ter estabilidade. Tá lá, com as costinhas no chão, e ele tá lá bem feliz, descobrindo a mão, descobrindo o pé. Daqui a pouco ele vai dar aquela viradinha básica, vai rolar, né? Então é importante que a gente se aproprie disso. Tatame, isso. Aí, olha lá, o para todo lado de novo, olha lá, o Bernardo testando o quê? Ele está num piso de madeira e ele está testando o som. Eles são testadores, né? Eles são pesquisadores sonoros muito fortes. O bebê adora som. Tanto é que eles não pegam, às vezes, as coisas em casa e jogam, ou em casa ou na escola e jogam. A pessoa fica irritada, né? Você jogou de novo. Na verdade, ele está testando ali, né? Não só o som, está testando o ato de destruir, de desconstruir, de cair, ele está fazendo testes. E a gente não pode levar isso para o pessoal, né? Então, num ritmo individual, com movimento livre, os testes acontecem e a gente precisa permitir que ele se movimente para realizar esses testes. Então, isso vem de novo no para todo lado 1. Exato, Bruna, ter controle do corpo livremente. Ele precisa o chão ser estável, isso. E aí, ó, a Antonella aí, no Conquistando a Verticalidade, tá vendo? Um chão de madeira, como se fosse um taco, né? É que aqui a gente tem um chão de madeira na Aroeira, e essa referência foi passada para o artista, porque foi uma foto passada para ele fazer, né? Então a Antonella aí estava quase fazendo a rolagem, tá vendo? Estava quase rolando. Então, olha lá, muito curiosa, deitada no chão de madeira, nem quente nem frio, sobre minha coluna, ficava olhando para um lado e para o outro. Minhas pernas esticavam e encolhiam. Conseguiam continuar testando os meus movimentos. Conseguia continuar testando os meus movimentos, pegando os brinquedos. Estão vendo? Então, a Antonella está ali brincando. Ela não está dependendo da educadora para brincar. Ela depende no sentido, por exemplo, da montagem de contexto, da segurança física. Está querendo dizer que o bebê é independente, né? Ninguém é. Todos nós dependemos uns dos outros. E aí, mais uma imagem, né, também da literatura aí, para todo lado então tá lá o Bernardo, de novo de dorso no chão, as costinhas bem apoiadas no chão, e os materiais não estruturados que ele tá lá, foram pensados, né, esse ambiente se pensou nele, para que o ambiente estimulasse o Bernardo sem precisasse ficar lá falando, né? Então, os materiais que a gente vai colocar precisam ser pensados. Quais são os materiais adequados para o desenvolvimento desse bebê? E é por isso também que aí nós temos um curso que é só sobre ambientes materiais, também, que eu acho que era o último lá que a gente mostrou no começo. Porque a gente precisa pensar na qualidade. Então, por exemplo, por que você está falando isso, Lucina? Se o bebê ainda não rola, se o bebê não rola, ele fica lá de costas, certo? De dorso no chão.
e você dá uma bolinha para ele. Se ele encostar na bolinha, o que vai acontecer? A bolinha vai para longe. E aí ele vai precisar do quê? Que você pegue a bolinha. E aí ele vai precisar te comunicar isso. Isso num ambiente com 7 bebês é complicado. Você imagina 7 te comunicando ao mesmo tempo que a bolinha foi e voltou, né? Foi e não voltou. Estão vendo como é? Então nós precisamos pensar nessa qualidade desse ambiente, porque normalmente nós mesmos geramos caos ali, porque não sabemos como lidar. Então eu não dou uma bolinha, que é um fator estressor para um bebê que ainda não se movimenta. Agora, se o bebê engatinha, pode dar bolinha? Ou aqui na Aroeira a gente fala que eles criaram um handball de engatinhante. Porque uma vez tinha a bolinha na sala e eles começaram a jogar, eles jogavam, a gente tem até vídeo, né? Jogavam, e aí eles corriam todos atrás da bolinha. Aí quem pegava, jogava de novo para o outro lado da sala e eles corriam engatinhando todos para o outro lado da sala. Então vejam que o brinquedo e o ambiente precisam pensar nisso, precisam pensar nesse desenvolvimento do bebê. E aí essas adaptabilidades, né? Nossa, ficou mal separado, mas desculpem. As adaptabilidades que exigem o movimento livre. Então, é preciso adaptar. Se esse bebê, por exemplo, para quem é mãe aqui, né? E aí não pensando no espaço coletivo, mas se eu sou de educação coletiva, se eu sou mãe, e aí eu sei que meu bebê tem 2 anos e ele vai futucar no rack, por exemplo. Ele é curioso, né? Ele tá ali, ele vai pesquisar. E aquele rack é perigoso, é um rack de vidro, tem umas coisas de vidro que eu deixo em cima, sabe, uns bibelôs. Então, você vai precisar replanejar esse ambiente para poder deixar ele adequado a esse momento do desenvolvimento do teu bebê. E depois você coloca esse rack de volta, de repente até tirar o rack, colocar num lugar que ele não tem acesso assim. Percebe? Não vai adiantar você ficar lá o dia inteiro falando não. E isso vai ter uma carga negativa muito ruim para a formação desse bebê. Então, é preciso adaptar esses ambientes, né? Dando qualidade. Então, valorizar as iniciativas dos bebês, identificar suas necessidades, valorizar a iniciativa, né? A gente precisa ver o que esse bebê consegue fazer para projetar esse espaço, né? Então, as narrativas corporais aí, um bebê com dorso no chão, né? Com um escorredor nas mãos, e aí tem toda a questão do material, né? É um metal, então o metal muda de temperatura dependendo de onde está. Tem a questão da luminosidade que bate, eles ficam super interessados em ver, porque muda a cor, né? Do material, a luz altera. Hora da reflexo. Então vejam lá a pesquisa dele, do João Mariano aí. Ele vai lá, ele segura com as perninhas, né? Ele encaixa, ele estica a perna por dentro do material. Estão vendo o tempo? Estão conseguindo ver que é um teste com pesquisa, né? Essas imagens são daqui. É o tempo inteiro pesquisando, né? Mais um poema do livro Escuta em Movimento. Vem a sequência de fotos no livro, né? E aí com o poema do lado. O movimento do bebê é texto, é narrativa de interesses, é espelho do desenvolvimento. O choro por mamar, por aconchego, por troca, por papá, materializações de interesses. Os ensaios de rolagens, os arrastes, as engatinhadas, o andar, materializações de interesses. A sinfonia das pesquisas sonoras, os usos dos brinquedos, as funcionalidades que sempre dão, materializações de interesses. Em cada momento, interesses e movimentos, as narrativas, o corpo vai tecendo, ele vai mostrando, e a gente precisa ter essa capacidade de observar, de escutar com todos os sentidos o que essas linguagens, essas múltiplas linguagens sonoras do corpo do bebê, né, está comunicando para a gente. E com escuta efetiva e olhar atento do bebê, de seu movimento, né, brota a percepção e o entendimento de que esta
é a narração do seu próprio desenvolvimento. Então, ai, como eu gosto. E é mesmo, né? Ele vai narrando o desenvolvimento dele. Ele vai narrando o próprio o desenvolvimento. tempo inteiro, né? E quando Não, isso tem um parceiro, né, Wellington, que é o eu acho que esse é o educador, mais lindo. referência, educadora. Exatamente. Quando esse adulto referência, vamos lá, olhar com firmeza, com amor, não é isso? Quando toca com firmeza, né? Com amor, não é isso? Quando fala com firmeza, com amor, não é isso? Gera-se um vínculo e esse bebê fica tranquilo. Ambiente de berçário é silencioso. Ambiente de berçário é silencioso. Ambiente de berçário é muito silencioso. Por quê? Porque os bebês estão gritando. Surge a música. De vez em quando irrompe um choro e aí há um corporativismo também. Mas se esses bebês estão tranquilos, têm segurança afetiva, têm um vínculo, né? Estão à vontade, não estão sentindo nada, não estão com dor, não estão com cólica, não, né? Eles são pesquisadores, são investigadores, são propositores, são testadores, são cientistas por natureza. Eles nascem com a predisposição, né? Carla Rinaldi fala para a gente que eles nascem com a predisposição dessa comunicação, dessa investigação, dessa criatividade. E né? É desde muito pequeno. E é por isso que a gente precisa escutar essas narrativas, escutar esses textos que o corpo do bebê vai narrando para a gente, né? É preciso ter afeto, portanto, com cuidado e com carinho, na troca ou banho do bebê, na refeição, mirar. Mirar é observar, né, em espanhol. Observar o bebê, ajudá-lo a ser participante ativo. É esse o melhor caminho. Não se apressa o desenvolvimento, etapas não são puladas, se não senta, não põe sentada. Não se ensina a caminhada, pois as noções de espaços precisam ser conquistadas. Ok? É isso. Essa é a continuação desse trecho. E aí, esse bebê domina o seu corpo, ele domina. Aqui são 2 bebês, cada um com 2 anos, eles estão bem próximos. E eles, o Ziraldo do menino maluquinho lá, ficaria com inveja dessa foto. Ficaria com inveja. São 2 bebês que pegaram a panela e colocaram na cabeça, mas fizeram algo um pouquinho a mais. Olha o domínio do corpo. Eles estão subindo essa rampa e descendo, né? Essa meia-lua de bastão. Isso é extremamente difícil. É de um domínio do equilíbrio e das corporeidades extraordinário. Mas eles não estão fazendo acompanhados, né? Eles estão tecendo também, dialogando, inventando brincadeiras. Olha a complexidade, o domínio disso. É o domínio do movimento, é o domínio do corpo, é o domínio do equilíbrio, é um domínio das possibilidades, da inventividade, da criatividade, é um domínio do eu. Olha que bonito, né? E isso tudo relacionado ao que a gente falou das emoções. Lembra que a gente falou que equilíbrio tem relação com o desenvolvimento das emoções? Então, imaginem o que seria do mundo, né, se as crianças e os bebês tivessem opção, né, tivessem qualidade nesse tratamento desde a primeiríssima e primeira infância, né? Como seria a questão relacionada às emoções mesmo, né? Que as pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções. Exato, são criativas, são autônomas. E o criativo, ele não é um dom, né? A gente não vê a criatividade como um dom, não é nato, é algo que é exercido e aí potencializado pela qualidade desse entorno. E a criança se vê como criativa, né? Por isso, para todo lado 1 e o 2. No 2, o bebê já está com 3 anos e ele cria com materiais diferentes da natureza as propostas de brincadeira, de construção. É justamente para mostrar que essa criatividade foi potencializada no decorrer da sua vida, né? Nos processos que foram muito qualitativos. É isso mesmo.
E aí é o Para Todo Lado, né? Aqui é o Para Todo Lado 1, eu acabei de falar deles, né? É esse azul. E o 2 é o do laranja com o sol. Porque o primeiro bebê estava na pipa, né? Fazendo relação a esse movimento livre, do livre no ar, né? Mas com uma linha ligando ao educador, ao adulto referência. É o vínculo. E é o vínculo, exato, que é um dos princípios piclerianos, né? E aí o 2 é ele já voando, já está surfando ali, né, na pipa, mostrando que os princípios dão essa estruturação do motor, do psíquico, do cognitivo, do emocional. Né? Fantástico. Ah lá, Para Todo Lado 2, tá vendo? Olha como ele era criativo, como é uma criança que cria com coisas, entre aspas, simples, né? Por quê? Porque tem essa potencialização relacionada ao contexto que vivenciou e aos princípios embasando as atitudes dos adultos, né? Então, o Bernardo adorava fazer bolos, fazia de vários sabores, terminava e cantava, parabéns para você. Alguém perguntou aí se o Bernardo ainda está aqui na Aroeira. Ainda está. O Bernardo dos livros, ele é filho do ilustrador dos livros. O ilustrador dos livros é um pai Aroeira, né, que é um artista, e o Bernardo é filho deles. É o nosso primeiro bebê aqui. O nosso primeiro bebê. Já vai fazer 5 anos, né, Lu? Sim. Nossa, a mocinha. Passa rápido. Sim, Bruna. Pode passar, ué. É isso. Opa! Pessoal, então finalizamos. Promoção, Aí né? a gente vem com a promoção. Pergunta. Acho que as perguntas foram assim, mais ou menos respondidas. O pessoal mais comentou, né? Sim. Eu não achei. Aqui senão eu teria colocado. O pessoal foi falando dos livros, perguntou do Bernardo. Falou que a Gisele colocou que fica muito feliz em se alegrar com as conquistas do bebê. Teve uma pergunta lá no. Não foi nem aí no chat, foi. Alguém mandou pra gente lá no início, não sei nem quem foi também. Mas. Ai, agora não tô nem enxergando direito aqui, peraí. É uma pergunta que falou, pensando no ser, né, do educador, como se despir do ser dessa cultura que já traz para enxergar o bebê, nessa linha, assim, né, traduzindo nessa linha, né? Os princípios ajudam a gente, né? Exato. A gente fala sempre dessa apropriação, né? Por que a Aroeira vem com palestra, vem com livro? Porque é importante apropriar o professor desses conceitos. E aí os conceitos, os princípios, a gente vai se apropriando no fazer e na leitura, no próprio ato concreto ali. Eu falei que o bebê é concreto, né? Nós também temos um lado que é muito concreto. Então, é necessário a gente se apropriar desses princípios, né? Por isso a literatura é fundamental. Por isso as anotações, lembra lá da gente fala que as anotações das nossas vivências são fundamentais. E aí, nesse sentido, para ajudar vocês, a gente vem com uma promoção dos livros hoje, que é para quem perguntou aí, o pessoal falou que já tem os livros, tem os combos, mas para quem não tem, ó, agora o combo é com 6 livros, olha só. E aí sai com quase 30% de desconto para quem comprar os 6. Quem comprar os 6 livros, o combo, fica de 435 por 316. Daí já com o livro novo, tá? Então são 5 livros, o Olhares, Para Todo Lado 1, Para Todo Lado 2, o Cordel e o Conquistando, mais o Escuta em Movimento, tá bom? Fica por 316. Aí é só entrar lá, ó, eles estão colocando aí no chat o site da Aroeira. Para quem quiser fazer a compra só do Olhares, ele fica hoje, para quem participou do curso, de 120 por 90. E para quem quiser o cordel, para quem participou do curso, fica de 25 por 15. Aí mais o frete, né? E para quem quiser só a pré-venda, é o próximo, né? Ele está saindo de 110 por 66, só na pré-venda, tá? Tá com 40% de desconto, o livro Discuta em Movimento. E aí, quem comprar na pré-venda vai receber primeiro, né? Vai receber com esse desconto aí, fantástico, que eu nunca tinha visto na Aroeira, mas ele vai receber com o nosso autógrafo também.
vai com autógrafo dos autores, tá bom? Então, quem quiser receber, quem comprar na pré-venda, vai receber o livro com o autógrafo, que é uma maneira da gente agradecer essa confiança que vocês têm na gente. Então, o site está aí, é escolaaroeira.com.br. E para quem também tiver dúvida, pode contatar via WhatsApp. O WhatsApp é 94315-7491. De novo, é 011, tá? Para quem está fora, em Portugal, é 55, Brasil, 11 94315-7491. Então, quem quiser saber dos cursos, a gente tem curso de escuta, de documentação, tem curso da abordagem Pichler. O valor dos cursos é R$50 cada curso, mas o valor do curso está tudo certinho. Tem no Instagram, tá bom? Para quem não segue a gente, é a Escola Aroeira. Tudo bem, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para a prática de vocês. Nós estamos vendo aí as mensagens com muito carinho, agradecendo. Maravilha, a gente está aqui para isso, a gente sabe do nosso propósito bem fortalecido, tá bom? Os livros e os cursos vêm só para auxiliar nesse desenvolvimento, tá bom? Então, segue a gente lá no Instagram e aí eles vão colocar esse vídeo no YouTube, vocês viram, né? É Escola Aroeira. Maravilha. Quem participou pela primeira vez, o pessoal está falando que gostou muito, maravilha. Era isso. Tá, gratidão e até gente. Se cuidem, viu? Um abraço. Vamos tirar uma fotinho. Vou tirar uma foto. Quem puder abrir as câmeras. Até amanhã. Amanhã temos curso de escuta. Amanhã tem curso. Isso. Maravilha. Estaremos juntos. Se Deus quiser. Amanhã. Que ele queira, por favor. Vamos tirar uma foto? Acho que o pessoal saiu já, né? Tá saindo. Já saíram? Tem pessoal, mas não tem problema nenhum. Vamos ver se dá foto. Dá para foto ainda? Acho que dá, mas a gente tira a gente. Quem quiser abrir a câmera para tirar foto. Já tirou, já. Já abri. Valeu. Valeu, Edson. Edson também, mais um menino aí forte. Tem o Milton aí. Obrigada, pessoal. Valeu. Muito bom. Valeu, Márcia. Encontro maravilhoso. Obrigada. Boa noite. Maravilhoso. Valeu, Portugal. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Valeu, Rio Grande do Sul. Parabéns para vocês. Valeu, Flávia. Rio Grande do Sul aqui, ó. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Porto Nacional presente. Uhul! Tchau. Tchau, pessoal. Depoimento lá no Instagram também pode escrever, falando da gente no Instagram. Os livros também, né? Quem já leu os livros também, manda o depoimento lá pra gente, que é para compartilhar com o máximo de pessoas. É isso. Muito obrigada. Vamos juntos. Boa noite. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Amanhã tem curso? Amanhã tem curso de escuta. Sim. Tchau. Nayara, amanhã tem curso de escuta, Nayara. Nayara, dúvidas sobre os cursos, você manda no WhatsApp, é 94315-7491. Aí eles te passam direitinho, 94315-7491. É isso. Até, gente, se cuidem, viu? Que essa pandemia ainda tá aí. A Nayara trouxe o filho dela para o curso também. Legal, é isso aí. Discuta, bebê. Obrigada, Você gente. não está escutando, hein? Obrigada. Você não está me escutando. Bom descanso. Tchau. Obrigada, valeu. tchau. Pessoal? Tchau, nunca a gente linda, pensou que poderia Edson, assistir o curso com as crianças, né, Nayara? Obrigada, um beijo. Ele é lambido. Meu sobrinho é lambido. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.